Olá, aqui quem fala é o evangelista Josué, tudo bem? Hoje eu quero refletir com você sobre o tema prioridade. Qual é a sua prioridade? Em meio a tantas prioridades, o que você tem priorizado? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperte lá o sininho, curta no Instagram e no Facebook, ok? Prioridades. Eu quero ler com você a carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, capítulo 3. Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, manifestareis com ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem com os seus feitos. 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Que interessante o que Paulo começa a nos ensinar aqui para a igreja de Colossos e para nós. Apenas um pano de fundo rápido sobre Colossos. Colossos era uma cidade, uma pequena cidade da província da Frígia, na Ásia Menor, situada na margem sul do rio Licos, cerca de aproximadamente 160 quilômetros ao leste de Éfeso. Colossos era vizinho de Laodiceia. Lembra que Jesus diz em Apocalipse? Chega a dar arrepio. Pois é, por ali é onde passava a principal rota comercial, para nós vermos a importância de Colossos e da igreja que foi aberta em Colossos. Interessante que na carta que Paulo escreve aos irmãos em Colossos, tem um tema. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos ver que cada livro tem um tema. Que interessante. Qual é o tema que Paulo trata em Colossenses? O tema é a supremacia de Cristo. E sempre tem um propósito. Cada livro da Bíblia tem um propósito. Qual é o propósito? É para combater os falsos ensinamentos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na criação e na revelação da redenção. Interessante que o ministério de Paulo, Atos capítulo 20, 11, vai nos dizer, seu ministério poderoso, através do Espírito Santo de Deus, os irmãos que estavam, as pessoas que estavam na Ásia, ouviram as palavras de Jesus. E entre lá havia um jovem com o nome de Epáfras. Segundo os estudiosos, ele que abriu a igreja de Colossos, porque nessa época Paulo estava preso. E uma coisa que nos chama a atenção, um jovem novo convertido abre um ministério, a qual ele abriu a igreja de Colossos, e nós sabemos que é complicado, precisa de ajuda. Alguém mais velho, mais experiente, para instruir nos ensinamentos de Cristo e como ajudar o povo a permanecer com a sua fé inabalável. E Epáfras, ele vai visitar o apóstolo Paulo. Quando ele chega na presença do apóstolo Paulo, ele leva um relatório da igreja. E entre esse relatório vai duas questões, uma positiva e uma negativa. Isso já deve ter acontecido com você quando uma pessoa chega e diz para você que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu prefiro ouvir a boa, porque dependendo da boa, dá para relevar a segunda. E Epáfras, ele chega com esse relatório, ele diz a primeira informação que acontecia com os irmãos de Colossos. Ele diz para o apóstolo Paulo que a igreja de Colossos é uma igreja cheia de fé, muita fé em Jesus Cristo.
E ele diz que os irmãos, o amor era transbordante. E ele começa a dizer que o ministério estava crescendo, pois onde há fé em Jesus Cristo, amor, o ministério cresce. Mas enfim, vem a segunda notícia, a má notícia. Epáfras vai dizer para Paulo que dentro da igreja havia líderes que estavam infiltrados na comunhão, na comunidade, levando influências tanto judaicas como filosóficas. A influência judaica, eles estavam pregando que para a comunidade ser salva, precisava guardar o sábado e a circuncisão. E a questão filosófica, eles estavam fazendo culto aos anjos. E para piorar, eles estavam negando a validade da expiação do sangue de Cristo. Olha que interessante, quando nós falamos do sangue de Cristo, nós estamos falando do termo de redenção. Subsentende que foi pago um alto preço. Esse preço é o sangue de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele nos diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o versículo 14: em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós sabemos que é pelo sangue de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, que nós somos religados ao Pai. Maravilha, muito bem. Deus nos recebe no Santo dos Santos, não é porque nós somos bonzinhos, ou porque nós temos condições, ou porque temos dinheiro. Nada disso. É exclusivamente através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, chegamos no capítulo 3, a qual Paulo vai nos informar sobre prioridades, sobre crescimento espiritual nosso, de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha que interessante, Paulo no versículo 1, ele vai dizer, se já ressuscitastes com Cristo, olha que interessante, Paulo vai nos dizer, assim como Jesus Cristo morreu, a diferença é que a morte de Jesus foi morte de cruz. Ele morreu e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha que interessante, Paulo vai nos colocar quase na mesma situação, porque ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, nós precisamos entender que morremos para o nosso pecado e morremos para o mundo. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 2:12. E nós vamos aprender também que isso é um processo. Dia após dia começa o processo nas nossas vidas. E ele diz no versículo 1, buscai. Buscai o quê? Buscai as coisas que são de cima. Olha que interessante, isso indica desejo. Ninguém vai crescer espiritualmente se não desejar, se não ansiar por isso, por essa busca, por esse crescimento. Olha que interessante, isso indica predisposição para alguma coisa. Irmãos, não adianta. Ei, você que está me ouvindo, não adianta. Não tem pastor, não tem Espírito Santo, não tem igreja que vá obrigar você a crescer se você não quiser. O versículo 2, olha como ele continua na prioridade. Se você buscou, agora ele vai dizer, pensai. Pensai no quê? Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Isso indica prioridade. Sabe por quê? Porque aquilo que domina a sua mente é prioridade na sua vida. Quando você dirige a sua mente para uma coisa, é aquilo que vai ser prioridade na sua vida. Você não vai crescer se o reino de Deus não for prioridade na sua vida. E eu quero pular rapidamente para o versículo 11, que Paulo vai dizer que onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircunciso, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que interessante. Paulo vai dizer que Cristo é tudo em todos. Irmão, sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. É por Cristo e é em Cristo. Isso é a vida cristã. Sem Jesus, ninguém cresce.
Você não cresce por um conjunto de regras da denominação. Às vezes a pessoa pensa que colocando um conjunto de regras, você vai ser mais santo do que o outro. Eu vou dar exemplos: uma calça, uma saia, ou dizer que um terno é melhor do que uma camisa. Nada disso. Nós vamos entender que nós não crescemos por um conjunto de regras. Nós crescemos através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos guiando para o que devemos fazer. Amém? E ele vai dizer no versículo 5, olha que interessante: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão na terra. E aí Paulo começa a citar vários exemplos. Olha que interessante. A gente tem que fazer morrer. Paulo vai dizer: mortificar a vossa carne, a nossa natureza. Sabe por quê? Se a gente não fizer isso, porque se nós não matarmos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa mata o nosso crescimento espiritual. Olha que importante a questão de mortificar a carne. E nós só vamos fazer isso com sinceridade, com o coração quebrantado. Mortificai, morrer, deixar o velho homem para trás e viver os preceitos de Deus para a nossa vida. Como fazemos isso? Meditando na palavra, orando e ouvindo a voz do Espírito Santo para as nossas vidas. E nós vamos compreender esse crescimento. Nós vamos compreender que a maior prioridade é o reino de Deus. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Olha que interessante. Nós sabemos que escolhas não é fácil, mas é possível. Você pensa que foi fácil para Jesus no Getsêmani? Lembra lá no Getsêmani? Você pensa que foi fácil para o pai entregar ao seu filho o que ele tinha de melhor? Medite nisso. Olha que interessante. Você daria seu filho para morrer por uma pessoa que você não conhece? Deus fez isso. Olha que interessante. O Pai fez isso. O Filho veio. O Espírito Santo continua fazendo, agindo nas nossas vidas. Por que nós não vamos priorizar o que é para ser prioridade nas nossas vidas? Amém? Eu quero fazer uma oração neste momento. Amém? Senhor, somos gratos a Ti pelo Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, pelos ensinamentos o qual nós sabemos que precisamos seguir, que dia após dia nós venhamos buscar, Senhor, mais de Ti, dos Seus ensinamentos, assim como Paulo, Senhor, instruiu a igreja de Colossos, que nós também possamos seguir, Senhor, neste caminho, neste intuito, dia após dia. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, porque sabemos que essas serão eternas. As coisas neste mundo é física e irá acabar, mas nós sabemos que há uma eternidade toda para podermos alcançar, Senhor, em nome de Jesus. Que Jesus possa ser a sua prioridade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho, notificações, nos siga no Instagram e no Facebook, ok? Agora vamos para o louvor. Até mais, até o próximo vídeo, ok? Deus abençoe. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra subir.
suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna.